Tenho 90 anos e ando melhor que muita gente de 50. E não tô falando isso pra me gabar, não. É só a verdade. Mas nem sempre foi assim, viu? Uns anos atrás, levantar da cama já era um sacrifício. A disposição sumiu, minha memória começou a falhar e, sinceramente, achei que aquilo era o começo do fim. Só que, olha, algo mudou. E não foi nada mirabolante. Foi algo simples, mas poderoso. 6 vitaminas. 6 suplementos naturais que transformaram meu corpo, minha mente e, principalmente, a forma como eu encaro o envelhecimento. Agora me responde aí. E se eu te dissesse que existem nutrientes capazes de te devolver aquela energia que você achou que tinha perdido? Que podem deixar seus ossos mais fortes, melhorar sua memória e até te deixar de bom humor, mesmo depois dos 70, dos 80, até dos 90? Pois é, porque envelhecer não precisa ser sinônimo de fraqueza e doença. Às vezes, o que está faltando na sua vida não é juventude, é nutrição. O corpo envelhece sim, isso é fato, mas ele também tem uma capacidade incrível de se recuperar, de se adaptar e até de florescer de novo, se você oferecer o que ele precisa. E é isso que eu quero te contar nesse vídeo. Quais são essas 6 vitaminas que mudaram minha vida? Olha, não sou médico, mas sou a prova viva de que isso funciona. E quero compartilhar contigo do mesmo jeito que compartilharam comigo um dia. Isso aqui não é milagre, não. É ciência, é constância e, acima de tudo, é vontade de viver melhor. Fica comigo até o final, porque a última vitamina que vou te contar não só me deixou fisicamente mais forte, como também despertou minha mente, mudou meu jeito de pensar, de falar e até de caminhar. E me diz aí nos comentários, quantos anos você tem e está assistindo esse vídeo de onde? Quero muito saber, bora começar. Antes de te falar dessas 6 vitaminas que mudaram minha vida, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Depois dos 70, meu amigo, minha amiga, o corpo já não funciona como antes. E isso não é motivo para tristeza, não. É só a realidade. E aceitar isso não é se conformar, é se preparar. Nessa fase da vida, mesmo que você coma direitinho, mesmo que tente se manter ativo, tem uma coisa que muda por dentro. O corpo começa a absorver menos nutrientes. Aquilo que antes você tirava fácil dos alimentos, agora se perde com muito mais facilidade. O sistema imunológico também fica mais lento. Não responde do mesmo jeito contra vírus e infecções. Os músculos enfraquecem, o apetite pode diminuir e aquela energia, sabe? Aquela vontade de pular da cama de manhã começa a sumir, devagarzinho, todo dia um pouquinho. E aí vem o grande problema. Muita gente acha que isso é só envelhecer, que ficar fraco, lento, esquecendo as coisas faz parte do pacote. Mas sabe de uma coisa? Nem sempre é assim. Na maioria das vezes, esse cansaço, essa moleza, essa mente lenta, não é só idade, não. É sinal de que está faltando alguma coisa no seu corpo. Uma vitamina, um mineral, um reforço que não está chegando mais só pela comida, porque seu corpo não está absorvendo como antes, ou porque sua alimentação, por melhor que seja, já não dá conta de tudo que ele precisa. Lembro até hoje do que um médico me falou, e nunca mais esqueci. A maioria dos idosos tem pelo menos 3 deficiências nutricionais importantes, e nem sabe disso. Quando eu ouvi isso, minha cabeça fez plim. Tudo começou a fazer sentido. Não era questão de fazer dieta, nem de encher a gaveta de remédio. Era só descobrir o que estava faltando para o meu corpo e oferecer para ele. Para você ter uma ideia, eu acordava todo dia como se não tivesse dormido nada, perna doendo, cabeça pesada, pensamento embaralhado. E a primeira coisa que passava na minha cabeça era: então é isso, cada dia vai ser assim agora? Mas quer saber? Não, não precisava ser assim. E foi aí que entrei no caminho certo. E olha, a primeira vitamina que vou te contar aqui foi como apertar um interruptor. Ela foi o primeiro passo para eu recuperar minha energia e minha esperança. Então bora lá falar dela. A primeira da lista é a famosa vitamina D. Tem gente que chama de vitamina do sol. Mas para mim ela é muito mais do que isso. É a vitamina que segura nossos ossos e também nosso bom humor. Sabe por quê? Porque ela trabalha quietinha, mas faz coisa grande dentro da gente.
A vitamina D ajuda o cálcio a se fixar nos ossos, fortalece o sistema imunológico e, olha só, influencia diretamente no nosso estado emocional. Isso mesmo. Quando ela falta, o desânimo bate, a tristeza chega, às vezes sem motivo aparente. Quer um exemplo? Te conto o caso da Dona Maria, minha vizinha aqui do bairro. Ela tem 85 anos, uma senhora daquelas bem simpáticas, que sempre cumprimenta todo mundo sorrindo. Só que nos últimos 2 anos, ela sofreu 3 fraturas. Quebrou o punho, depois a bacia e, por último, o tornozelo. Tudo por bobagens, tropeçar no tapete, escorregar no quintal. Aí, finalmente, o médico dela pediu um exame mais completo. E adivinha? Deficiência severa de vitamina D. E sabe por quê? Porque a Dona Maria quase não tomava sol. Não é porque não gostava, não. É que ela dizia que não tinha mais motivo para sair, ficava em casa vendo TV o dia todo. A comida dela era leve, simples e nunca tinha tomado suplemento nenhum. Hoje, depois que ela começou a tomar vitamina D com acompanhamento médico e ainda pega um solzinho todo dia na varanda por uns 10 minutinhos, te digo, ela não teve mais nenhuma fratura. E mais, me contou que se sente mais disposta, bem-humorada e até dorme melhor. Isso não é coincidência, não. Tem estudo que mostra que mais de 70% dos idosos acima dos 70 anos têm deficiência de vitamina D. E nem sabem. Agora você pode me perguntar, mas como é que pega essa tal vitamina? A forma mais natural é no sol, meu amigo, minha amiga. De 10 a 15 minutinhos de sol por dia, com braços e pernas expostos, sem protetor solar nesse tempo, já ativa a produção na pele. Só que nem sempre dá, né? O clima, a pele que já não reage igual, o estilo de vida mais dentro de casa, tudo isso atrapalha. Por isso, muitos médicos acabam recomendando suplementos, claro, sempre com acompanhamento, porque o excesso também faz mal. E também dá para achar em alimentos como leite, iogurte, cereais fortificados e peixes como sardinha e salmão. Quando eu comecei a tomar vitamina D, o efeito não foi de um dia para o outro, não. Mas depois de umas semanas, rapaz, minhas pernas pararam de tremer quando eu levantava, minha cabeça ficou mais leve, clareou e até meu humor melhorou. Por isso que eu começo falando dela, porque às vezes o primeiro raio de sol vem de dentro da gente. E bora seguir, porque agora vem a segunda vitamina, que não só me devolveu energia, como também clareou minha mente de um jeito que, olha, nem eu esperava. Agora é a vez da vitamina B12. Muita gente conhece ela como a vitamina da energia. Mas vou te contar, ela faz muito mais do que isso. A B12 é essencial para o funcionamento do nosso sistema nervoso. É ela que faz os fios do nosso cérebro se conectarem direitinho, que ajuda os músculos a obedecerem, que faz a gente lembrar o que ia dizer, sem ficar travado no meio da frase. E aqui vai uma verdade que pouca gente sabe. Depois dos 65 anos, o corpo começa a ter dificuldade para absorver essa vitamina. Mesmo que você coma carne, ovo, peixe, o sistema digestivo simplesmente não extrai a B12 como antes. Resultado, deficiência. E pior, muitos confundem os sintomas com outras doenças. Sabe aquele esquecimento constante? Aquela sensação de formigamento estranho nas mãos ou nos pés? Dificuldade para se concentrar? Ou acordar cansado, mesmo depois de dormir a noite toda? Nem sempre é só a idade, não. Muitas vezes é falta de B12. Te conto uma história que me marcou muito. Seu José, amigo meu de longa data, começou a esquecer as coisas. Esquecia palavras, confundia nomes, ficava olhando para o nada, parecendo perdido nos próprios pensamentos. A família já estava achando que ele estava começando com demência, Alzheimer, e ele mesmo achou que não tinha mais jeito. Mas olha só, foi a filha dele que bateu o pé e levou ele no médico. Fizeram os exames, e o problema era bem claro: deficiência grave de vitamina B12. Nada de Alzheimer, nada de demência irreversível. Era só o corpo pedindo socorro, gritando por um nutriente que ele já não conseguia mais absorver. Seu José começou a tomar injeções semanais de B12, depois passou para as pastilhas sublinguais, aquelas que derretem debaixo da língua e caem direto na corrente sanguínea, sem precisar passar pelo estômago. Poucos meses depois, ele estava de volta, tocando violão, contando piada ruim daquele jeitinho dele de sempre. Voltou a ser quem ele era. E te digo isso com o coração cheio.
Aquilo que parecia o começo do fim era só uma falta de B12. Só isso. E olha que ela não é produzida pelo nosso corpo. A gente só consegue ela pelos alimentos de origem animal. Carne, peixe, ovos, leite. Só que, como te falei, com o tempo, mesmo comendo, nosso corpo para de absorver direito. Aí que entra o suplemento. Em casos mais sérios, o médico pode indicar injeção, que vai direto para o sangue e resolve rapidinho. Tem também as versões sublinguais, que são uma mão na roda, porque não precisam do estômago para serem absorvidas. Elas vão direto para onde precisam ir. Nunca vou esquecer de uma frase que meu médico me falou. A memória também se alimenta. E é a mais pura verdade. Não adianta só ficar fazendo palavra cruzada, sudoku, jogo de memória. Isso é bom, mas se o cérebro está sem combustível, não tem milagre que funcione. Então, se ultimamente você está se sentindo meio lento para pensar, está esquecendo muita coisa, está meio desconectado, cansado mentalmente, dá uma olhada nisso. A B12 pode ser exatamente o que está faltando aí dentro. Agora bora falar de um mineral que, sinceramente, eu nem sabia que precisava até meu corpo começar a gritar. É o magnésio. E sim, eu sei, tecnicamente não é uma vitamina, é um mineral. Mas, para mim, ele foi tão essencial quanto qualquer outra coisa que eu te falei até aqui. O magnésio tem um poder silencioso, que a gente só percebe quando ele está faltando. Ele regula os músculos, os nervos, o sono, e quando está em falta, parece que tudo no corpo começa a dar problema. Sabe o que estava acontecendo comigo? Eu acordava 3, 4 vezes por noite, e para piorar, me dava um daqueles calambres brabos na perna, daqueles que te fazem sair pulando pela casa, andando de um lado para o outro, igual alma penada, até passar. Além disso, eu me sentia tenso, ansioso com aquele pensamento acelerado, justo na hora que o corpo queria descansar. E olha que não era só comigo, não. Dona Carmen, minha vizinha, vivia a mesma coisa. Insônia terrível há anos. Ia para a cama às 10 da noite e 1 da manhã já estava de olho arregalado, olhando para o teto. Virava para lá, virava para cá, levantava, bebia água, olhava o relógio e nada do sono voltar. E no dia seguinte, era aquele sofrimento, cansaço, irritação, dor nas costas, sem energia para nada. Aí um dia, a neta dela, que estuda nutrição, deu um conselho simples. Começa a tomar magnésio. E não era nada absurdo, não. Só um sachê diluído na água todo dia, meia horinha antes de dormir. Junto com isso, ela começou a jantar mais leve, fazer uma camomilinha e desligar a TV mais cedo. Na primeira semana, não mudou muita coisa. Na segunda, ela já começou a dormir direto até umas 4 da manhã. E na terceira, meu amigo, parecia que ela tinha voltado no tempo, dormindo como não dormia há mais de 20 anos. O magnésio ajuda demais a relaxar os músculos, evita aqueles espasmos, melhora a recuperação física, deixa o sistema nervoso mais equilibrado. E mais, ele regula a produção de melatonina, que é aquele hormônio natural que faz o corpo entender que está na hora de desligar, de descansar. Se você sente que suas pernas ficam se contraindo à noite, se tem dificuldade para pegar no sono, se acorda parecendo que brigou com o travesseiro a noite toda, pode apostar que está te faltando magnésio. E olha, nem precisa ter doença para isso acontecer. Pode ser estresse, alimentação ruim, falta de verdura, de castanha, ou simplesmente o fato de que, com o envelhecimento, o intestino para de absorver os minerais direito. Hoje tem várias formas de tomar: cápsula, pó, até aqueles combinados com ervas como melissa ou L-teanina, que também ajudam a acalmar. No meu caso, funciona muito melhor à noite. É aquela dose baixinha, de boa, sem exagero, mas constante, igual um carinho para o meu corpo entender. Pode relaxar, tá tudo bem. E te deixo aqui uma dica de ouro. Toma junto de um jantar bem leve. Nada de coisa pesada, não. Um caldinho, um ovinho cozido, um pouco de arroz, uma verdurinha, depois uma xícara de chá de camomila ou valeriana e, por fim, seu magnésio. O corpo entende isso como um abraço. É como se você dissesse para ele: pronto, pode descansar. Porque, olha, depois de certa idade, dormir bem não é mais luxo, é remédio. E se você anda passando noites ruins, seja por ansiedade, dor, preocupação ou tensão, faz como eu.
Dá uma chance para o magnésio. Você vai descobrir, como eu descobri, que talvez nem precise dormir mais. Só precisa dormir melhor. Agora quero te contar sobre algo que, de verdade, mudou não só como eu penso, mas também como eu me sinto e até como eu me mexo no dia a dia. O famoso ômega 3. E olha, se você acha que gordura é sempre coisa ruim, se prepara para mudar de ideia. Porque essa aqui é uma gordura do bem, uma verdadeira bênção para o nosso corpo. O ômega 3 funciona como se fosse o lubrificante natural do corpo. É essencial para o cérebro, para o coração, para as articulações. E depois dos 70, isso aqui, meu amigo, minha amiga, vale ouro. Para te explicar bem, vou te contar da Dona Ramona. Ela tem 81 anos, é viúva, e sempre foi uma artista daquelas apaixonadas, que enchia a casa de quadros, pincéis, tinta para todo lado. Mas um belo dia, ela parou de pintar. E não foi porque não queria, não. Ela dizia que sua cabeça não era mais a mesma. Esquecia o nome das cores, perdia o fio das ideias. Sentia que sua criatividade tinha simplesmente apagado. A mente dela parecia que estava funcionando em câmera lenta. Aí uma médica sugeriu uma coisa super simples: começar a tomar ômega 3 todo santo dia. E não só para a memória, não. Dona Ramona também estava cheia de dor nas articulações, nas mãos, nos joelhos, e até abrir um pote na cozinha estava ficando difícil. Resultado? 3 semanas depois ela já estava de volta para os pincéis. E te juro, ela me contou com um sorriso de criança. Senti que minha cabeça voltou a acender. E faz todo sentido, sabe por quê? Porque mais de 60% do nosso cérebro é feito de gordura. Mas não é qualquer gordura, não. São os ácidos graxos, como o ômega 3, que fazem parte da estrutura dos neurônios, ajudam na comunicação entre eles e protegem nosso cérebro dos microdanos que vêm com o envelhecimento. O ômega 3, principalmente nas formas EPA e DHA, é anti-inflamatório natural. Ele protege os neurônios, melhora a memória, ajuda na circulação, regula os triglicerídeos, fortalece o coração, previne arritmias. E olha, você sente até nas articulações, viu? Quando o corpo está inflamado por dentro, dói por fora. É joelho travando, punho doendo, coluna que não desentope de jeito nenhum. Mas quando o ômega 3 começa a fazer efeito, parece que aquele ferrugem interno vai embora. E aí você me pergunta, como que a gente toma isso? Bom, se você come peixe gorduroso, tipo sardinha, salmão, atum, 2 ou 3 vezes por semana, já está no caminho certo. Também dá para incluir chia, linhaça, nozes, que são ótimas fontes vegetais. Mas para ser bem sincero, nem sempre a gente consegue comer isso tudo certinho, né? Aí que entram os suplementos. E aqui vai um conselho de ouro. Escolha suplemento de qualidade. Tem muito ômega 3 por aí que é pura enganação. Fique de olho no rótulo e veja se ele informa direitinho a quantidade de EPA e DHA. Esses são os que realmente fazem diferença. E olha, se puder, escolha um que tenha certificação de pureza, para garantir que ele não tenha metais pesados, como o mercúrio, que às vezes vem junto em suplementos ruins. Eu tomo o meu sempre no café da manhã, junto da vitamina D. E te digo, faz uma diferença danada. Minha mente fica mais afiada, meu humor mais estável e olha, minhas mãos pararam de doer na hora de abrir aqueles potes chatos de vidro, viu? Porque quando a gente chega numa certa idade, não quer mais correr maratona, não. Quer só conseguir se mexer sem dor e pensar com clareza. E para isso, o ômega 3 tem sido uma bênção. Agora, bora falar de uma vitamina que muita gente acha que só serve para evitar gripe, mas que, na verdade, faz muito mais pelo nosso corpo. A vitamina C. E para te explicar, te conto do seu Raul. Ele tem 78 anos e por um bom tempo vivia gripado. Era uma infecção atrás da outra. Uma semana era resfriado, na outra era infecção urinária, gengiva inchada. Parecia que o corpo dele estava sem defesa nenhuma. Aí um dia a filha dele, que é nutricionista, perguntou na lata: "Pai, você está tomando vitamina C?" E ele rindo respondeu: "Só como uma frutinha de vez em quando." Pois é. Aí ela explicou que, depois dos 70, o corpo simplesmente não absorve e nem usa a vitamina C do mesmo jeito de antes. E justamente nessa fase é quando mais precisamos dela. Desde que ele começou a tomar 500 ml de vitamina C todo dia, sem falhar, seu Raul não pegou nem resfriado no inverno.
E ele mesmo disse que a pele ficou mais firme, as gengivas pararam de sangrar e até sente mais energia no dia a dia. E sabe por quê? Porque a vitamina C não serve só para a imunidade, não. Ela é fundamental na produção de colágeno, aquele negócio que sustenta a pele, os vasos sanguíneos, as articulações, a gengiva, praticamente tudo. Além disso, ela é antioxidante, ou seja, combate os tais radicais livres, que são como pequenas faíscas que envelhecem nossas células e enferrujam nosso corpo por dentro. E aqui vai uma dica preciosa. Se você come alimentos ricos em ferro, como feijão, lentilha ou espinafre, toma junto com uma fonte de vitamina C, seja uma laranja, um kiwi, um suco de limão ou até mesmo o suplemento. Isso faz o seu corpo absorver muito mais ferro, coisa que é essencial, principalmente para quem vive se sentindo fraco ou anêmico. Se você anda notando que aparecem hematomas do nada, que as feridas demoram mais para cicatrizar ou que sua gengiva sangra fácil quando escova os dentes, olha, seu corpo pode estar te pedindo socorro. Tá na cara que tá faltando vitamina C aí. Eu, por exemplo, tomo todo dia de manhã junto com o meu café da manhã. E, sinceramente, sinto minha energia muito mais estável, minha pele menos seca e aquele cansaço do meio da tarde sumiu. E agora segura essa, porque chegamos na vitamina que mais me surpreendeu. E olha, não foi pelo nome esquisito, não. Foi pelo que ela fez por mim. Tô falando da coenzima Q10. Se nunca ouviu falar dela, presta atenção, porque isso aqui é ouro. A Q10 é uma substância que o próprio corpo produz. Ela mora dentro das nossas células e é responsável por gerar energia. Energia real, daquelas que vem lá de dentro, no miolo da célula. Sabe aquela fábrica que tem dentro de cada célula? Pois é, a Q10 é o motorzinho dessa fábrica. O problema, depois dos 50 esse motorzinho começa a ficar fraco, a produção de Q10 despenca, e depois dos 70, então, aí que ela quase some. E não sou só eu que te falo isso não, te conto a história do seu Luiz. Ele tem 92 anos, mora sozinho, lê jornal todo dia e ainda cozinha sua própria comida. Mas há uns anos, ele começou a sentir um cansaço que não era normal. Subir a escada virou um suplício. As pernas doíam, o fôlego sumia, dormia demais e mesmo assim acordava cansado. Aí na consulta, o cardiologista dele perguntou: "Seu Luiz, o senhor toma remédio para colesterol?" E ele respondeu que sim, tomava uma estatina. Pois bem, o médico foi direto: "Então o senhor precisa tomar coenzima Q10. E sabe por quê? Porque essas estatinas, embora sejam ótimas para o colesterol, também derrubam a produção natural de Q10 no corpo. E aí, meu amigo, a energia vai para o ralo." O seu Luiz começou com 30 mg por dia, depois subiu para 50 mg. Um mês depois estava subindo as escadas sem parar no meio para respirar. Ele mesmo disse: "Olha, se é placebo eu não sei, mas que funcionou, funcionou. Só que não é placebo não. A ciência está cheia de estudo que prova isso. A Q10 ajuda o coração a bater mais forte, dá força para os músculos, deixa a mente mais esperta e viva. O ideal é tomar de manhã, junto com o café da manhã e em cápsula gelatinosa, que absorve melhor no corpo. Se você tem mais de 70, se toma remédio para colesterol, ou se vive se arrastando de cansaço, presta atenção. Essa pode ser sua vitamina esquecida. Não é mágica, mas é como acender aquela faísca que seu corpo estava precisando há tempo. Porque, olha, como me disse uma médica uma vez, ter energia depois dos 70 não é milagre, é mitocôndria funcionando direitinho. E isso está bem aí, ao seu alcance. Agora que você já conhece essas 6 vitaminas que mudaram minha vida, talvez esteja se perguntando aí do outro lado, mas por onde eu começo? Será que tenho que tomar todas? E é seguro? E olha, essa é uma pergunta mais do que justa. E te digo logo, tem 3 coisas que você precisa ter em mente antes de qualquer coisa. Primeira coisa, e a mais importante de todas, converse com seu médico. Parece óbvio, né? Mas olha, tem muita gente que começa a tomar suplemento porque viu num vídeo, porque a vizinha falou, porque o neto indicou. E isso não é o caminho certo. Mesmo sendo coisas naturais, vitaminas e minerais não são inocentes se você toma sem controle. Dependendo dos remédios que você já usa, como os para pressão, colesterol ou se você tem problema nos rins,
Por exemplo, algumas combinações podem não ser seguras. Então, consulta simples, faz seus exames, vê como estão seus níveis e pronto. O médico te fala certinho. Tá precisando disso, disso e disso, ou não. Segunda coisa, escolha bem. Nem todo suplemento é igual, viu? No mercado tem coisa boa, e tem muita coisa que é só marketing. Fuja daqueles que prometem milagre, que brilham na prateleira, cheio de nome esquisito e rótulo chamativo. Escolha sempre produtos de laboratórios confiáveis, que tenham certificação de pureza e que sejam recomendados por profissionais. Um bom suplemento não precisa ter 20 ingredientes que você nem sabe o que são. Ele precisa ser honesto, simples e eficiente. Terceira coisa, e talvez a mais difícil, seja constante. É isso aí. As vitaminas não são como um comprimido para dor de cabeça, que você toma e meia hora depois está zerado. Não. Elas funcionam como aquele cuidado diário, como a água que você dá para uma planta. No primeiro dia você não vê nada. No segundo, também não. Mas depois de um tempo, você olha e percebe que aquela planta está mais forte, mais bonita, mais viva. Assim é com seu corpo. Não adianta tomar um dia, esquecer 2, lembrar na semana seguinte. Tem que ser hábito. Todo dia, na mesma hora, com disciplina. E se você é esquecido, usa aquele porta-comprimido semanal. Bota alarme no celular. Faz do jeito que der, mas não falha. E claro, não adianta nada tomar vitamina e comer mal. Se entupir de açúcar, gordura, industrializados. Não rola, né? As vitaminas são um reforço, mas a base é uma comida de verdade, colorida, cheia de fruta, verdura, legume e água. E claro, movimento. Nem que seja uma caminhada leve no quarteirão, subir e descer a escada de casa, dançar na sala. O que importa é não parar. Chegamos até aqui. E quer saber? Na verdade, isso aqui não é o final, não. É só o começo de uma nova fase para você, se você quiser. Porque hoje eu te falei dos meus 6 aliados invisíveis que me devolveram vitalidade, clareza, disposição e, acima de tudo, vontade de seguir em frente. E não é porque eles são mágicos, não. É porque o nosso corpo, mesmo aos 70, 80, 90 anos, ainda responde quando a gente cuida dele do jeito certo. Então, só para recapitular rapidinho, vitamina D, que fortaleceu meus ossos e melhorou meu humor. Vitamina B12, que clareou minha mente e devolveu minha energia mental. Magnésio, que trouxe de volta o sono reparador e espantou os calambres. Ômega 3, que desinflamou meu corpo, minha cabeça e minhas articulações. Vitamina C, que levantou minhas defesas, deixou minha pele mais firme e minha energia mais estável. Coenzima Q10, que reacendeu minha energia, como se eu tivesse trocado a bateria do corpo. E olha, deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Não se trata de viver mais, se trata de viver melhor. Cada dia, cada passo, cada risada, sem dor, sem cansaço, sem aquela cabeça pesada que parece que não funciona mais. Porque eu, com 90 anos, hoje ando como se tivesse 40. E não é porque sou especial, não. É porque um dia eu escolhi me cuidar. Escolhi acreditar que meu corpo ainda podia muito. E ele pôde. E o seu também pode. Talvez você não precise dessas 6 vitaminas. Talvez precise só de 3 ou até de outras. Mas o mais importante é ter a mesma decisão que eu tive. Meu corpo ainda está comigo. Ainda respira. Ainda pulsa. Ainda quer viver. Então, eu não vou abandonar ele. E você também não deve. Agora me responde aqui nos comentários. Quantos anos você tem? Já usa algum desses suplementos? Qual deles você tem vontade de começar? Me conta aqui, porque eu adoro ler as histórias de vocês, saber quem está desse lado, caminhando junto comigo nessa jornada de viver bem, independentemente da idade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, toda semana, tem conteúdo para te ajudar a viver mais, viver melhor e viver feliz. Se cuide, se alimente com amor, se movimente. E lembre-se, todo dia é uma nova chance para recomeçar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e se cuida, hein?